abrimos o tempo comum, na verdade ele já foi aberto na segunda-feira por uma grande festa da igreja, o batismo do Senhor, que por razões mais complicadas não caiu no domingo esse ano, infelizmente. E esse tempo comum é o tempo da missão de Jesus. Jesus vai anunciar o reino de Deus com os seus gestos e com as suas palavras. E essa missão, no começo agora, recebe da liturgia uma nota, digamos assim, uma cor, né? Uma iluminação diferente, que é a da manifestação. Nós acabamos de celebrar no domingo passado a festa da Epifania, da manifestação, e a gente está caminhando para a Quaresma, a gente está nesse ínterim aí, né? Nesse meio de campo, por favor. E aí, eu já falei com vocês, mas eu vou repetir, a lógica está um pouco naquele versículo do evangelista João: a luz veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. Acho que esse versículo ilustra bem esse curtinho tempo que a gente vai ter agora do tempo comum, que só volta depois agora de Pentecostes, né? São alguns domingos, acho que não são uns 6 domingos, mais ou menos. E o bonito desse evangelho de hoje, que a gente acabou de ouvir, é que Jesus se manifesta, né, aos primeiros discípulos. O primeiro deles é André. João aponta que André é o primeiro seguidor de Jesus. E a palavra André, o nome André, quer dizer homem. E esse homem, André, encontra com Jesus no seu caminho. André estava com João e os outros discípulos de João, e João Batista aponta para Jesus e fala uma frase muito importante: eis ali o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. A expressão Cordeiro de Deus, na língua de Jesus, na língua aramaica, provavelmente a língua de João Batista também, é uma palavra que soa como a palavra servo. A palavra servo, na mesma língua, tem a mesma sonoridade da palavra cordeiro. Então, ao dizer que Jesus é o cordeiro, ele está dizendo ao mesmo tempo, ele é o servo. E os dois títulos cabem muito bem para Jesus. Você sabe que Jesus é o nosso cordeiro pascal, mas ele é o servo amado, né, do Senhor, o servo do Senhor, aquele que no Antigo Testamento era uma imagem profética para falar desse Messias que vai ser o Messias servidor. Por isso, nós escutamos na primeira leitura o Samuel sendo chamado por Deus no templo. O templo é lugar da morada de Deus. Então, lá no templo onde Deus mora, estava o sacerdote Eli e estava Samuel. Samuel é um jovem que foi consagrado por sua mãe, Ana, que não podia ter filhos e sofria muito com a vergonha de não poder ter filhos, e pediu a Deus um filho. Deus concedeu a ela um filho, e ela então consagrou Samuel a Deus. Samuel, no tempo, então, escutou Deus chamando e pensou que fosse Eli, né? Até que Eli ajudou a discernir que era Deus. Então, ensinou, olha que bonito, ensinou Samuel a responder. Ensinou ele a responder: fala, Senhor, olha aqui, detalhe, teu servo escuta. Por isso essa leitura foi escolhida aqui para hoje. Então, Samuel, ele é aquele que vivia sempre diante de Deus. O Deus estava sempre com ele, alguma coisa assim, que fala no texto. E o mais bonito da primeira leitura aqui diz assim: e Samuel não deixava que nenhuma palavra de Deus caísse por terra. Olha que bacana. Não deixava que nenhuma palavra caísse por terra. Então, o servo, como mostra Samuel, é aquele que escuta a palavra de Deus, escuta a vontade de Deus expressa na sua palavra e realiza essa palavra, não deixa ela cair no chão, não deixa ser palavra em vão. Talvez a gente dissesse assim hoje:
Samuel não deixava a palavra de Deus entrar por um ouvido e sair por outro. É isso. Talvez a gente dissesse assim, né? Mas naquela hora ali, naquele tempo, com aquela cultura e mentalidade, Samuel não deixava que nenhuma palavra do Senhor caísse por terra. Muito bem. Aí a gente vai voltar a Jesus. André vai com outro discípulo até Jesus e aí diz a ele, Rabi, palavra que quer dizer mestre, né? Rabi, onde moras? E Jesus responde, vinde ver. A palavra Rabi, onde moras, né? Essa frase, né? O verbo morar aqui é uma tradução possível. Poderia, Rabi, onde permaneces? Né? Mas essa casa, essa morada, essa permanência aqui aponta para uma outra coisa que é muito importante que vocês entendam aqui. Tem a ver com a palavra ética. A palavra ética que a gente associa a preceitos morais, né? Antes de existir a palavra ética, tem uma palavra anterior a ela, que a gente conhece talvez menos, ou usa menos, embora conheçamos, que é a palavra ethos. Ethos significa a casa de uma pessoa. E a casa de uma pessoa, a casa do ser humano, o lugar onde o ser humano permanece, o ethos desse ser humano, o lugar onde ele habita, atenção a isso, não é um lugar físico. O que dá guarita para o ser humano são as suas escolhas profundas, as suas opções, os seus princípios, aquilo que rege a vida da pessoa, o seu espírito, as suas motivações, a sua vocação, né? O sentido da sua vida. Talvez a gente desse hoje o nome de a sua espiritualidade. O ethos do ser humano, onde o ser humano se abriga, é isso. Então, quando esses dois discípulos, que são os primeiros a serem chamados, dizem, Rabi, onde moras? Eles estão falando com o mestre, aquele que pode ensinar. E eles estão querendo saber, né, onde Jesus se abriga, nesse sentido mais profundo. Quais são as opções de Jesus? O que Jesus está propondo? O que Jesus está querendo? E aí diz o Evangelho que eles foram e ficaram com ele, permaneceram com ele por um dia. E o evangelista dá uma frase de ouro, e a frase é: era 4 horas da tarde. Essa frase é muito preciosa. A gente olha para ela e fala assim, bobagem. Não é bobagem. 4 horas da tarde. O evangelista está dizendo, esse que se manifestou, ele se manifestou na história da gente, no caminho da gente, na vida da gente. Era 4 horas da tarde aqui, significa isso. Para mim, para você, ele se manifestou na minha história, na história de cada um de vocês, cada um de nós. Então, essa manifestação de Jesus na nossa vida, logo no começo do ano, nós ainda estamos em janeiro, onde a gente escuta, né, essa palavra de Deus que vem hoje aos nossos ouvidos, a gente se coloca naquela cena em que Jesus passa e tem alguém para me dizer, é Ele, é o servo do Senhor, é o Cordeiro de Deus, é Ele. E quando Ele passa,
nós, como os 2 discípulos atentos, saímos para segui-lo, para acompanhá-lo. E para acompanhá-lo não só no sentido de estar fisicamente com ele, conviver com ele, mas sobretudo vivendo do ethos de Jesus, dos princípios dele, da vida dele em nós. Ao ponto da gente poder dizer assim, ao longo de todo o nosso dia, de todas as coisas que nos acontecem, de todas as coisas que sucedem para a gente, de todas as decisões, de todas as coisas que a gente faz ou deveria fazer, de todas as situações que a gente lida muito bem ou às vezes não lida muito bem com elas, a gente ter sempre presente isso, o que Jesus faria aqui. O que o meu mestre, o meu rabi faria nesse caso? Para tudo. Diante do pobre que vem no sinal com cartaz, estou com fome, o que Jesus faria? Diante da mensagem que chegou no WhatsApp, qual é o olhar de Jesus para isso? Diante da notícia que eu escuto no jornal, da música que está bombando agora para o carnaval, diante da comida que eu como, diante das pessoas que me cercam. Então, nós somos chamados a permanecer com Ele os nossos dias. E permanecer com Jesus os nossos dias é viver a vida normal, mas substituindo em nós aqueles princípios anteriores ao encontro que a gente teve com Jesus, pelos princípios que Ele nos dá. Porque vejam bem, alguém pode me apontar Jesus, alguém pode me conduzir a Ele, como João Batista, e é importante, isso é necessário até. Os pais fazem muito esse papel, os amigos, os irmãos, os conhecidos fazem isso, apontam Jesus para a gente. Mas o encontro com Ele tem que ser travado entre você e Ele. Ninguém vai fazer isso por nós. É você que se dispõe a segui-lo. E nessa disposição de seguir Jesus, buscar então ouvir bem o que Jesus tem a dizer. Não é ouvir o que os outros dizem de Jesus. É ouvir do próprio Jesus o que Ele está dizendo de si. E isso só é possível se a gente assumir aqui a atitude de Samuel. Não deixar que a palavra de Jesus, o Evangelho, que a gente põe sobre a mesa, sinal de que o Evangelho preside a nossa vida, né? Então a gente não deixar o Evangelho cair por terra. Não deixar que ele entre no ouvido e saia no outro. Mas assumir o Evangelho como essa casa, esse ethos, essa espiritualidade que dá abrigo à minha vida. Minha vida tem sentido debaixo dessas coisas, debaixo desses princípios que Jesus viveu quando passou por aqui e que nós vivemos. Queremos viver, né? Cada um de vocês hoje levantou para vir à missa. E a gente realizou já, quando a gente se preparou para vir à missa, decidiu vir, a gente já realizou um pouquinho disso. Samuel morava no templo. Jesus é o próprio templo de Deus. E Paulo vai dizer que a igreja é o templo de Deus, a comunidade reunida é o templo de Deus. Mas também diz que cada um de nós que somos batizados somos santuário
templo do Espírito Santo. E hoje, quando você se preparou para vir, quando eu me preparei para vir, foi o Espírito que sussurrou dentro de mim e de vocês: Danilo, Flávia, Bruno. O Espírito que sussurrou de dentro desse templo, e a gente escutou esse apelo e viemos. A gente não quer que Jesus passe por nós e a gente não perceba. Isso quem falou foi Santo Agostinho. Falava: eu tenho medo de que Jesus passe e eu não perceba, e eu perca a oportunidade. Então, a vida, permanecendo com Ele, nos põe despertos para isso. Porque é a palavra que nos desperta, essa voz interior do Espírito que nos desperta, é Ele. É Ele que está vindo ao nosso encontro, na minha história e na história de vocês. E Ele está vindo o tempo todo para se manifestar e para chamar. E para que eu e vocês permaneçamos com Ele. Aqui está a diferença. Do contrário, a gente vai continuar a mesma coisa, fazendo aquela experiência religiosa preceitual. Eu vou à missa aos domingos, compro as minhas obrigações religiosas, está muito bom. Mas com Jesus é outra coisa. É perceber que Ele passa, seguir seu caminho, permanecer com Ele, debaixo desse teto que eu expliquei para vocês o que é, e viver como filho de Deus. Nós estamos começando o ano litúrgico agora. E nesse começo, hoje Deus me convida, e eu acho que a vocês também, para seguir o caminho do Mestre, para viver com Ele, essa experiência de permanecer com Ele, cada um no seu lugar, no seu tempo, na sua história, no seu jeito, abrindo aí o coração para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o servo de Deus. Amém. Eu disse: eis que vem.